Muito boa noite, oficialmente a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso abençoado. Mais uma aula, né? Abençoada para a gente dar continuidade aqui. E, como sempre, a gente vai iniciar pela irradiação, pela preparação, para que a gente possa entrar numa única sintonia entre nós, os nossos colegas da espiritualidade que acompanham o curso e também os mentores, né? Essa irradiação ajuda também na questão da sintonia. Então, a partir de agora, eu peço que traga o seu pensamento para o momento presente, para aqui ou agora. Enche o seu peito de ar e solte, respire fundo. Isso. E para te ajudar com a irradiação, com essa respiração mais profunda e tranquila, você vai começar a relaxar seu corpo. Cada parte do seu corpo. Iniciando pelos pés. Relaxe. Relaxe seus pés e vai subindo esse relaxamento ao longo do seu corpo. Respirando e relaxando. Relaxe suas pernas. Seu quadril. Seu peito. Respire. Enche o peito de ar e solte. Relaxe toda a extensão da sua coluna, seus ombros, braços, antebraços. Relaxe suas mãos e dedos, cada dedo das suas mãos. Respire, enche o peito de ar e solte. Relaxe seu pescoço e nuca. Relaxe seu rosto, seus olhos e pálpebras. Relaxe sua testa, seu couro cabeludo. Respire. E assim, com seu corpo relaxado, isso favorece a sua mente ficar mais serena, mais tranquila. Voltada para o momento presente, para aqui ou agora. E com a mente mais serena e tranquila, você entra em contato com a sua essência, com o seu eu interior, que é a sua parte que é verdadeiramente divina. E você então agradece por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais, trocar conhecimentos, expandir a nossa mente. Você agradece por mais esse dia, por mais essa semana que ainda está no começo. Você agradece por tudo de bom que Deus te dá todos os dias. O teto, o alimento, as amizades, as pessoas que lhe são caras, que convivem com você todos os dias. Agradeça. Traga o sentimento da gratidão 100% à tona agora. E conectado com as pessoas que você ama, deixe vir à tona o amor no seu coração. Dois sentimentos, emoções poderosíssimos. Gratidão e amor. E use eles como combustível para aumentar a sua luz interior. Aquela chama que você entrou em contato agora, lá, que vem lá de dentro, do fundo da sua alma, do seu coração. Vai aumentando essa luz com o poder da gratidão e do amor. Expandindo cada vez mais. Crescendo, aumentando.
até que essa luz envolva todo o seu corpo, todo o seu sistema. Você agora está se auto-iluminando. Você se ilumina completamente, com a sua luz potencializada, ampliada, e usando dos combustíveis do amor e da gratidão. Você continua expandindo essa luz, irradiando ela em todas as direções, como se você fosse agora um pequeno sol, que irradia, ilumina e aquece tudo e todos à sua volta, todo o ambiente em que você se encontra. Você vai irradiando, expandindo, sem limites. E as nossas luzes vão se conectando umas às outras, formando uma linda corrente de luz. Uma linda rede de luz conectados, que nos conecta também à espiritualidade superior. Esses grandes mestres que estão sempre aqui nos intuindo e inspirando no entendimento de cada lição, nas respostas e principalmente nas perguntas. E você agradece ainda mais por esse momento, se sentindo totalmente pleno, plena. Você então vai voltando agora aos poucos para o seu corpo, voltando a sua consciência para o seu corpo. Você respira mais uma vez, enche o seu peito de ar e solta. Vai percebendo então seus membros, pernas e braços, o peso que o seu corpo faz onde você está sentado ou sentada. Você respira. E quando for confortável para você, você pode abrir os olhos. Muito bem, radiados, prontos para começar? Boa noite, sejam bem-vindas. Bom, pessoal, ficou alguma dúvida sobre o que a gente falou? Quem assistiu a aula, né, anterior, a gente falou do ciclo vibratório lá, a ligação da mente com os significados que a gente dá para os fatos, que geram sentimentos, que constroem as nossas crenças, que determinam os nossos comportamentos, que os comportamentos fortalecem um padrão vibratório, que determina as conexões, que determina os resultados que temos. E aí volta para o pensamento de novo. É maravilhoso isso. É um processo que a gente faz isso o tempo todo. Partindo do que você pensa, você dá um significado. Partindo do significado, vai desencadeando todo o resto. Desencadeia o padrão vibratório, e é no padrão vibratório que você se conecta. Estabelece, sim, suas conexões. E através das suas conexões, diga-me como vibras, que te direi com quem andas. Lembra? Essas coisas boas, né? Só com essas coisas boas. Percebe por que hoje já tem um grande movimento aí, nos alertando para a importância da saúde mental, para a importância dos pensamentos que a gente vai alimentando, por causa disso. A humanidade está despertando para isso agora. A saúde mental é muito importante. E a gente ficar abrindo porta para pensamentos negativos é proporcionalmente igual a abrir as portas para as conexões que nos são prejudiciais. Ah, mas eu fiz determinada coisa, não foi minha intenção. Claro que não. Todo ser humano, todo comportamento, isso é uma lei da neurociência. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Todo. Mesmo aquele comportamento que aparenta ser mais vil, mais perverso, para a pessoa, aquele comportamento tem uma intenção positiva. E é por isso que a pessoa decidiu agir daquela forma, porque para ela tinha algo positivo ali.
Então, quando acontece algo que você não gosta, ou você toma uma decisão que você não esperava tomar, devido à conexão que você fez, e aí você sofreu a influência daquele espírito, ou daquela pessoa encarnada, que a gente sofre influência de tudo, né? A gente sofre influência tanto das pessoas encarnadas quanto das desencarnadas, inclusive do ambiente que nos encontramos. O ambiente nos influencia, né? Então, você é o responsável por abrir essas portas. Ah, mas eu não queria tomar aquela decisão, não foi culpa minha. Foi sim. Você não queria, mas você permitiu as conexões que lhe influenciaram a tomar daquela determinada decisão ou atitude que você teve, que você não queria. Percebe? Então, a responsabilidade sempre é nossa. A responsabilidade é nossa. Por isso, o capítulo 3 se chama a responsabilidade mediúnica. A responsabilidade do médium. As escolhas que fazemos determinam com quem a gente vai se conectar. E com quem a gente se conecta vai determinar também as outras escolhas que faremos. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Tranquilo? Fala, Suzana. Suzana também gosta de participar. Diga, Suzana. Seu microfone está desligado. Tipo assim, né? Às vezes eu acho assim confuso certas situações, certos pensamentos, certas decisões. Eu acho confuso assim. Tipo assim, né? Tem aquela parte, não desiste nunca. Aí daqui a pouco tem outra parte, não insiste, porque Deus não quer. Então, é confuso. Você há de convir? Não é confuso? Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem e a gente ia pegar um trem, isso lá na Alemanha. Então, esse trem, ele passava num determinado horário, e nós cansamos a correr, eu, minha filha, uma amiga nossa, nós corremos tanto para pegar esse trem. Só que nesse dia, meu genro amanheceu doente. Aí meu genro falou, eu não vou nessa viagem. Aí a amiga que estava do lado falou, ai, 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 não estou gostando. Eu falei, não, senhora, vamos embora. Nós ia para a Áustria. E nós corremos tanto. Aí conseguimos, quase não consegui entrar no trem, de tanta gente que tinha. Aí a minha colega lá, gente, não era para nós estar viajando. Eu falei, é sim, vamos entrar nesse trem que vai ter um buraco, é para nós. Aí nós entramos no trem. Aí dentro do trem ela queria sair para fora. Ela falou assim, gente, presta atenção, vai dar coisa errada. Eu falei assim, por quê? Porque primeiro o Nico amanheceu doente. Depois quase que nós perdemos o trem. Depois eu falei assim, mas peraí, e aquela parte de não desistir nunca? E nós fomos no trem e não aconteceu nada. Foi maravilhoso. Entendeu? Então, tem certas decisões que, tipo assim, se acontecesse, e aí? Eu não desisti. E ela estava ali, vai acontecer alguma coisa. Deu para você entender onde eu quero chegar? Que é confuso, assim, confundem as situações na cabeça da gente. Eu fui, não podia perder a oportunidade de fazer aquela. Eu fui. O que acontecesse, eu estava pronta para entrar, porque eu não podia perder. Deu para você entender o que eu quero dizer? Entendi. Isso acontece mesmo. Acontece porque a gente sofre influência o tempo todo das pessoas e dos ambientes. E nessa influência que a gente sofre, tem aqueles que querem nos ajudar e tem os que querem nos prejudicar. Sabe aquela metáfora assim do anjinho bom e o anjinho mau? Você fica ouvindo eles o tempo todo. Agora, qual que vai te influenciar mais? O que você der mais ouvido para ele. Então, isso é normal acontecer, porque você está ali numa situação que você determina um caminho. Eu vou fazer tal coisa. Se aquilo vai fazer bem para mim, o meu anjo guardião, os espíritos que são afins, que gostam de mim, vão me incentivar. Vai firme, vai em frente, vai dar certo. E os que querem me prejudicar, sabendo que eu vou melhorar se eu for naquele caminho, tentar me tirar daquele caminho. E vão começar a falar na minha cabeça, não, bobeira, isso aí, ridículo, mexe com isso não. Agora, o que eu vou decidir é quem eu ouvir mais. E quem eu vou ouvir mais? Quem estiver mais conectado comigo, pelo padrão vibratório. Percebe?
Então, eu vou ouvir mais aquele que estiver mais sintonizado comigo. Ah, então, se eu estiver pensando positivo, quem eu vou ouvir mais? Os que querem me ajudar, os que estão falando positivo. Mas se eu estiver num padrão vibratório, numa frequência mais baixa, reclamando, chateado, eu vou ouvir mais os que querem me prejudicar. E a Entende? viagem foi É maravilhosa. Tá vendo? Você tinha com você que ia dar certo. Ela tinha algo querendo tirar ela dessa oportunidade, entendeu? E você decidiu ouvir a sua intuição de que ia dar certo. E deu. Né? Poderia dar errado? Poderia. Mas você seguiu o que você tinha no seu coração. E deu certo. E é sempre assim que acontece. Fala, seu Lula. Pode acontecer que às vezes os espíritos, os amigos, né? Deixa você ir por eles para uma experiência, uma prova que a gente pode ter, um ensinamento, um ambiente que a gente vai, às vezes, ficar errado. Pode acontecer. Eles deixarem? Então, digamos assim, eu estou em dúvida, quando a gente está ali. Às vezes, vai, que talvez lá no futuro isso pode ser uma lição para você. Pode acontecer? Sempre acontece. Sempre acontece. Quando a gente vai por caminhos errados, vamos dizer assim, caminhos que vão nos prejudicar, eles também deixam. Por que eles deixam? Porque a escolha é de quem? O livre-arbítrio é seu. Não, mas mesmo que você pede para eles, olha, me orienta aqui, eu estou nessa aí, entendeu? Às vezes você está querendo marchar para aquilo. Eles vão deixar você escolher o que você quiser. Os espíritos superiores vão respeitar a sua vontade, sempre. Os espíritos inferiores vão querer te influenciar e querer te impedir de tomar uma decisão. Os espíritos superiores respeitam o seu livre-arbítrio. Os espíritos inferiores não gostam de respeitar o seu livre-arbítrio. Eles querem te influenciar e te manipular. Ele pode pedir uma intuição? Pode. Pode. A questão é, você vai pedir a intuição e você vai pedir a intuição. Decidir seguir essa intuição ou não, cabe a você. Entendeu? Você pede uma ajuda para o seu anjo de guarda. Ele vai falar, ó, esse caminho aqui é um caminho mais adequado para você. Aí você decide se você vai ouvir ele ou não. Se você decidir não ouvir ele, ele vai respeitar. Ele não vai tentar te impedir. Ele vai respeitar. A gente pediu demais para eles, acho que eles não atendem, viu? Assim, digamos, entendeu? Se for do seu merecimento, você receber ajuda, eles te atendem, entendeu? Eles vão te atender e vão te ouvir, atender suas preces, seus pedidos, dentro do que você merece. Dentro do que é bom para você. Às vezes você pede uma coisa que não é boa para você. Às vezes você quer por um caminho que é mais fácil. Só que esse caminho mais fácil não vai te trazer aprendizado. Vai só te atrapalhar. Você pode se dar mal lá na frente. Aí eles não te atendem. Porque eles já estão vendo que lá na frente, aquele caminho mais fácil vai te prejudicar. E te permite passar por uma prova para você aprender o que você tem que aprender, o que você se comprometeu de aprender quando você foi reencarnar. Você me deram uma prova tão clara, assim, ó, até hoje eu estou emocionado. Né? Também passei nas últimas 2 semanas umas não, provações. Eu pedi, entendeu? Em dúvida. Vá. Mas ele, quando ele fala para mim, vá, eu não posso sair pensando naquilo. Quando eu esqueço, entendeu? Mas que bom assim. Mas eu fiquei encabulado. É assim que acontece. Coincidência. É assim, gente. Influência, a gente sofre o tempo inteiro. A gente é influenciado. Somos nós que decidimos ouvir ou não aquela influência que está recebendo. Somos nós que decidimos se eu vou aceitar a sugestão que vai me prejudicar, se eu vou aceitar a sugestão que vai me ajudar. Ah, mas então a gente não tem decisão própria? Claro que tem. Claro que tem. É você que escolhe quem você vai ouvir, é você que escolhe o caminho que você vai seguir. Vou dar um exemplo.
Quando abriu as vagas para o curso de mediunidade, alguém obrigou vocês a estarem aqui no curso? Foi você que decidiu? Alguns decidiram não participar. Alguns quiseram, até entraram no grupo e depois saíram. Então, vocês decidiram. Ah, você pode ter sido influenciado para estar aqui? Pode. E você decidiu aceitar essa influência, essa sugestão, ou não. O curso está te fazendo bem? Tá, então a influência era boa. Ah, não está me fazendo bem. Então, era para te prejudicar. E você ouviu. Percebe? Então, nós temos o poder de decidir, sim. Só que, ao mesmo tempo que nós decidimos, nós sofremos influência o tempo inteiro. E aí que está o livre-arbítrio. Nós decidimos o que ouvir. Quem ouvir? Fala, Roberto. Do lado positivo, primeiro que ouve a gente é o anjo da guarda, é o primeiro... Sim, porque ele é o que está mais próximo. Entendeu? Ele é o que está te acompanhando o tempo inteiro. A pessoa está falando que pede coisa, eu acho que o anjo da guarda está querendo trocar já. Pede muito para mim. Ele pediu, ué. Não tem nada. E tem gente que só sabe pedir, nunca agradece, né? Então, assim, que aí é uma cadeia, né? É igual você está numa empresa, você está lá na produção, você pede para um aumento de salário, para o seu gerente. O gerente vai falar com o superior dele vai falar com o chefe dele vai falar com o dono da empresa. Percebe? É mais ou menos assim que acontece. Quando você pede algo para Deus. Vai passando por essa hierarquia, dos que estão mais próximos até os que estão mais no nível maior, mais alto, mais distante da gente. Bom, pessoal, a gente vai entrar agora no capítulo 4. A gente falou não foi à toa que a gente falou do ciclo vibratório. Não é à toa que a gente está falando de comportamento, já tem algumas aulas. Esse capítulo entra especificamente no comportamento do médium, né? E como esse comportamento pode influenciá-lo. E que existe, sim, alguns perigos. A mediunidade lhe oferece alguns perigos. Agora, me responde uma coisa. O que na sua vida não oferece nenhum risco? Você vai sair de casa, você tá correndo risco. Sofrer um acidente de trânsito, por exemplo. Tudo na nossa vida tem um risco. Todos os recursos que nós temos, ele vai nos oferecer um certo risco. Porém, indo em frente, desenvolvendo esse recurso, quanto mais eu desenvolvo, menos risco eu tenho de cair, de sofrer. Por exemplo, eu vou aprender a andar de bicicleta. Óbvio que nos primeiros momentos, a chance de eu cair e ralar o joelho, ou me ralar todo, é muito grande. Ou seja, andar de bicicleta tem risco? Tem. Tem um risco de me machucar. Porém, quanto mais eu desenvolvo essa habilidade de andar de bicicleta, menos risco eu tenho. Percebe? Mediunidade é um recurso humano. Funciona como outro qualquer. A mediunidade é da mesma forma. Tem riscos? Tem perigos? Tem. Mas quanto mais você a desenvolve, mais você se conhece e conhece a sua mediunidade, menos risco você tem. Aí eu vejo pessoas que não têm conhecimento falando assim, eu não ser besta, vou desenvolver mediunidade, tenho medo disso. Eu vou correr risco de sofrer influência. Ele já está sofrendo influência. Ele já está sofrendo as consequências de ter um recurso que ele não domina. Que faz ele tomar, muitas vezes, decisões que ele não quer tomar. Que faz ele ter comportamentos que ele não gosta e ele não consegue se livrar daquilo. Que faz ele brigar com as pessoas que ele ama por influência dos espíritos inferiores que estão ali lhe obsediando, e ele nem está percebendo o que está acontecendo. Que faz ele ter problemas de saúde física, que são desencadeadas devido aos seus comportamentos negativos e a influência perniciosa que sofre dos obsessores, que desenvolve doenças, e ele nem está percebendo. Sabe aquelas pessoas que vivem passando mal, é do estômago, é dor de cabeça, vai no médico, faz uma enxurrada de exames, nada.
não tem nada nos exames, mas a pessoa está passando mal. Eu conheço várias pessoas assim. E fala de mediunidade com essas pessoas, elas querem ver o diabo, mas não quer saber de mediunidade, né? E está claro, para a gente que tem um pouquinho de conhecimento, você bate o olho, você vê, a pessoa está sofrendo por mediunidade desequilibrada, e por não aceitar isso, vai continuar sofrendo. Infelizmente. Diga, gente, você levantou a mão? Wellington, você falando desse assunto de influências, eu lembrei que teve uma mensagem que você pediu para eu digitar e acabou não dando tempo. Se você quiser, eu leio na hora que você quiser, mas qualquer coisa eu te mando depois. Manda para mim, que aí, se der tempo hoje, a gente lê. Se não der, a gente coloca no grupo, que é uma mensagem que ela recebeu, que tem tudo a ver com o curso. Tudo a ver. Tá bom, te mando. Obrigado, então. viu? Obrigado por lembrar. Bom, e eu vou deixar pessoas bem mais experientes, tarimbadas do espiritismo do que eu falar com vocês agora. Sobre mediunidade. Presta atenção nesse vídeo, então. Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje vamos abordar o tema mediunidade. Aquele que já apresenta uma mediunidade ostensiva, chega na casa espírita e diz assim, eu não quero ser médium. Falaram que eu sou médium, na verdade eu vejo espíritos, eu tenho essas comunicações com os espíritos, mas eu não quero porque eu tenho medo. Eu não quero porque eu não quero também a responsabilidade da mediunidade. Eu digo comumente que o médium ele atrai espíritos como um para-raio atrai raios. Ele tem esse dom especial. E então ele, a princípio, quando ele ignora o assunto de mediunidade, ele fica meio desorientado e procura médicos, psiquiatras, neurologistas, e sendo que o caso é de mediunidade. A mediunidade pode caminhar por direções, vamos dizer assim, que podem levar a patologias. Principalmente se o médium não tiver um bom conhecimento sobre si mesmo, não se dispor a fazer um processo de autoconhecimento, inclusive emocional, que é psicoterapia, né? E não tiver valores éticos e morais bem estabelecidos, que é o que nós chamamos no meio espírita de mediunidade com Jesus. Mesmo quando a pessoa tem tudo isso, pode acontecer dela ter acidente de percurso, porque ser médium não é invenção de vida, que a sua vida vai seguir lisa, reta e sem problemas. Não. Há várias etapas na vida em que você vai passar por situações em que a sua mediunidade vai fazer parte da sua vida e ela pode ser prejudicada com isso. Vamos pegar uma pessoa cujo sistema de crenças ou de conhecimento religioso não admite a mediunidade. Ela vai continuar sendo médium mesmo ela não querendo. Só que ela vai reprimir a mediunidade, vai começar a dizer que é demônio, vai começar a dizer que é não sei o que lá. E isso vai começar, ela vai preferir diagnósticos psiquiátricos do que admitir que tem mediunidade. Nessa marcha evolutiva que nós temos para a luz, para o desenvolvimento espiritual, em algum momento ou em algumas encarnações, nós podemos ter ligações espúrias ou negativas com espíritos que também não são perfeitos. Ela pode ser sim intermediária de atividades nefastas, como a gente fala, né? E sendo induzida a comportamentos cada vez mais distantes do que é belo, do que é bom, do que é verdadeiro, do que é de Deus, e eles acabando sendo taxados, vamos dizer assim, de pares da sociedade e podem esbarrar em doenças mentais graves. Não é um inimigo externo, é um inimigo interno que abre espaço para se conectar com o inimigo externo. É a vaidade e o orgulho. Caldo de cultura para que o médium não exerça a sua faculdade mediúnica de uma forma adequada, orientando para o bem em bases morais, quais aquelas que o Espiritismo sugere e propõe. Por isso, um médium que não se cuida no seu processo de evangelização derrapa frequentemente em função da sua vaidade e do seu orgulho para um exercício
de uma faculdade mediúnica guindada a um processo de perturbação espiritual e entra com facilidade nas fascinações. E é capaz de produzir livros, sem ter o menor gabarito para fazê-lo. E uma literatura, às vezes, precária. O fascinado, aquele que tem a fascinação, ele é um médium que está tão convicto da realidade daquele espírito que o controla, que o influencia, e que nós poderíamos chamar até de um anjo da guarda, ao contrário, esse espírito, então, influi tanto a vida dele, que ele, por fraqueza, por vaidade, ele confia nesse espírito plenamente. Esse espírito pode inspirá-lo ou dizer para ele coisas mais absurdas possíveis. Ele acredita piamente. Então ele se torna uma vítima desse fenômeno que é mediúnico, chamado fascinação. Nós vemos, às vezes, pessoas que não têm estudo, que não foram bem orientadas, que usam a faculdade para servir-se dela, através de cobrando, através de consultas, não é? Mas isso são pessoas ainda que não tiveram essa orientação que a doutrina espírita apresenta para o uso da faculdade mediúnica. Por não termos ainda o sentimento do amor como uma proposta diária em nossas vidas, uma vivência do dia a dia, o que acontece é que nós podemos fazer ligações negativas, né? Então, é a mediunidade patológica, é a obsessão. Mas nós temos médiuns extraordinários na história do mundo, né? E o mais extraordinário deles é Chico Xavier, que renasceu no Brasil e viveu de 1910 a 2002. 75 anos de mediunidade, um homem afável, bondoso, generoso e que doou toda a sua vida em favor do próximo. E consolou milhares de pessoas através da mediunidade. A mediunidade em si é neutra, a faculdade propriamente dita. O direcionamento que o médium, que a pessoa vai dar à sua faculdade é que vai depender também do benefício que essa pessoa possa prestar às outras criaturas e a si mesma, em primeiro lugar, ou prejudicando em muitas situações. Se a faculdade mediúnica em si ela é neutra, em muitas situações. Se a faculdade mediúnica em si ela é neutra, ela é apenas uma aptidão, a orientação moral depende da doutrina que orienta essa faculdade para um sentido ou para o outro. Nisso o Espiritismo ele é categórico, orientando a faculdade mediúnica na conexão com o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que não é de bom tom, não é benéfico que a pessoa vá usufruir benefícios, lucros financeiros usando a faculdade mediúnica. E o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo chama-se Dai de graça o que de graça receber. Se é para servir a instrução espiritual da humanidade, a mediunidade tem que ser exercida gratuitamente. Ela vai atrair espíritos zombeteiros, mistificadores, fascinadores, que querem levar esse médium ao descrédito, a uma situação até mesmo obsessiva, por fascinação, por subjugação. Que poderão vir e dar uma resposta que poderá complicar a vida de alguém, inclusive, né? Dando esperanças ou tirando esperanças. Então, no centro espírita, em função da seriedade com que se estuda o espiritismo, tem-se muito cuidado no trato com a mediunidade, como uma coisa santa que deve ser e o é. A finalidade principal da mediunidade é servir para a instrução espiritual da humanidade. Por quê? Porque os espíritos que sabem mais esclarecem e orientam os homens que sabem menos. Os homens que sabem mais orientam e esclarecem os espíritos que sabem menos. Não há como evitar a mediunidade se a pessoa realmente é médium. Porque uma faculdade humana está na pessoa.
Mesmo que ela não queira, não goste, ela continuará intermediando espíritos, sentindo a influência deles. O que ela precisa é aprender a utilizar. E como tudo que Deus faz é bem feito, naturalmente que aquela manifestação mediúnica, a sua mediunidade, deve ter um fim útil, necessário, providencial. Como desenvolver? Em primeiro lugar, a pessoa tem que conhecer a doutrina espírita. Conhecimento do espiritismo é importante, conhecimento sobre mediunidade, então estamos falando do conhecimento teórico, é importante. Depois passar pelas reuniões de experimentação mediúnica, exercitamento mediúnico, educação mediúnica e depois a reunião de prestação de serviço mesmo. A faculdade em si é apenas aptidão. A orientação que eu vou dar para a mediunidade depende do processo educativo. E aí o Espiritismo é abundante, é soberano nesse aspecto, porque ele trata essa faculdade dando uma orientação para o bem. Somente no Espiritismo nós temos essa possibilidade de cuidar desses espíritos mais atrasados, mais imperfeitos, e que chegam para serem orientados. A mediunidade, ela não tem um momento certo para aflorar. Ela pode se manifestar em crianças, em adultos, em momentos, por exemplo, de um grande choque, de um acidente. Então, ela não tem um momento certo. Essa incidência da mediunidade na fase infantil evidencia a presença dos invisíveis, a presença dos espíritos, às vezes até mesmo de familiares daquela criança, dos seus pais, vivendo ali ao lado e dando demonstrações que a vida continua, que ninguém morre, que os espíritos estão ao nosso lado, influenciando a nossa vida, até muito mais do que nós imaginamos. Se os pais levarem para o centro espírita, ali vão ser orientados, vão receber todas as explicações, o motivo pelo qual aquela criança já veio com uma faculdade ostensiva, ou seja, porque é um espírito que reencarnou com essa aptidão, com essa condição de uma faculdade que vai, ao longo da vida, talvez se apresentar de uma forma muito intensa. Entretanto, também é bom lembrar que a faculdade mediúnica pode aparecer na infância e depois desaparecer. Não devemos resistir à mediunidade. Devemos procurar administrá-la e, com isso, ela, é claro, vai ficando mais desenvolvida, o médium cada vez mais esclarecido. A mediunidade vai evoluir com o próprio homem, com o próprio ser humano. Nós teremos mais informações importantes, porque os médiums estarão livres das obsessões, ou eles se livrarão das informações importantes, porque os médiums estarão livres das obsessões, ou eles se livrarão das patologias, das ligações espirituais que fazem, né? Então, nós nos livraremos com mais facilidade dessas influências negativas e, é claro, a nossa mediunidade estará aberta para os espíritos superiores em todas as áreas do conhecimento humano. E eu posso afirmar que a mediunidade é um dos caminhos para ser feliz. E devo dizer que a mediunidade é uma das estradas mais lindas que nós temos no trabalho prático da doutrina espírita. E todo médium que se aplica, que faz com boa vontade, que estuda, conscientemente realiza esse trabalho, ele tem muitos benefícios espirituais. Que traz para a pessoa, para o médium, um bem-estar muito grande. A pessoa pode realmente trabalhar em benefício do próximo, entendendo que a faculdade veio exatamente para o benefício da humanidade. Viram aí, pessoal? O quanto é sério esse negócio de mediunidade? Ela vem, ela é um recurso que é nosso, que é natural do ser humano. E quer você aceite, quer você não aceite, ela está ali. Né? É aquela brincadeira que eu fiz, né? A gente está falando que o médium é um instrumento. Se eu te der um carro, você tem um carro. Se você não souber dirigir,
vão acontecer acidentes. Mas o carro é seu, ele está ali. Se você souber dirigir, você vai ser feliz com ele. Mediunidade é isso, a responsabilidade de tê-la. Eles falam, né? É um recurso santo, porque sagrado, porque é do homem, e porque através desse recurso nós podemos auxiliar, sermos a ponte entre a necessidade e o bem, e a caridade, para ajudar as pessoas, para auxiliar a nós mesmos primeiro, porque quando auxiliamos o próximo, nós estamos auxiliando a nós mesmos, né? Então, é um recurso muito importante. Então, vamos lá. Eles falaram aí também da questão da mistificação, né? Esse vídeo ele é um resumão desse capítulo inteiro aqui que a gente vai falar. Eles falaram de várias coisas, falou da mistificação, falou do desenvolvimento, falou de criança, né? E a gente vai ver muitas dessas coisas aqui hoje. Mistificação, a gente já sabe o que é. O que é mistificação? É enganação. É quando aqueles espíritos inferiores, sofredores, se utilizam da influência que eles têm sobre nós para nos enganar, para se fazer passar por espíritos superiores, por mentores, para nos ludibriar e nos direcionar para onde eles querem, tá? Então, todas as vezes que você é enganado, espiritualmente falando, né, por uma influência espiritual que você sofreu, você acreditou que, era o Bezerra que estava comigo, não era nada, você foi mistificado. Aquilo foi uma mistificação. Esse é o termo que a gente usa no espiritismo quando o médium é enganado, né? E ele acaba aceitando as sugestões dos espíritos inferiores, né? Tá bom, como é que eu faço para me proteger? Qual é o médium que está isento? Nenhum. Nenhum. Ninguém está isento. Você está isento de sofrer, de ser enganado na rua, no seu dia a dia, das pessoas que você conhece? Né? Você está isento de ser roubado? Não. Amanhã pode alguém roubar alguma coisa sua. Você não está isento disso, né? O que vai fazer com que você se proteja desse risco da mistificação? Essa resposta vocês já aprenderam. Lembra da mensagem? Analisar a mensagem pela forma, pelo fundo. Veio uma mensagem para você, alguém disse algo que é um mentor XYZ que falou. Primeira coisa que você vai fazer é se abster de pensar no nome, no indivíduo que falou aqui. Primeira coisa que você vai fazer é prestar atenção na mensagem, analisando a mensagem daquela forma que a gente aprendeu aqui. Pela forma, pelo fundo. Analisando a linguagem. Se a linguagem tem alguma similaridade com a pessoa que se diz ser, aquela pessoa falava pelo menos parecido com isso. Pelo fundo, contexto, o que ele está querendo te passar, a intenção da mensagem, o que ele está te ensinando ou te instigando a fazer. Analisa a mensagem. É o primeiro passo. Para depois você começar a pensar se realmente você vai acreditar que é fulano, beltrano, cicrano ou não. Tá? Quando é caso, mas e se for, por exemplo, um parente de alguém? Não é ele já falou que não é um espírito superior. Como é que eu vou analisar se a mensagem é dele ou não é, se é ele, se não é ele? Simples. Analisando com os parentes, se você não for o parente, se as coisas que ele falou, talvez os detalhes que ele deu, tem a ver com a pessoa. Os parentes vão saber. Fulana agia dessa forma, ou não agia. Fala alguma coisa específica, às vezes eles falam alguma coisa muito específica da família, que pessoas de fora não têm como saber. Tá? São dicas para você se livrar da mistificação. Tá bom? Nenhum médium está isento. Como a gente começou a conversar, e falaram muito ali no vídeo também. Quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu me preparo, menos risco eu tenho. Então, qual que é o melhor médium? É o que menos se deixa enganar. Por quê? Ele só vai conseguir menos se deixar enganar
Se ele buscar desenvolvimento, conhecimento, aperfeiçoamento da sua mediunidade, né, da sua capacidade mediúnica, e quanto mais ele se prepara, quanto mais ele estuda, quanto mais ele se desenvolve, mais ele está atento aos detalhes de perceber de uma comunicação ser falsa ou não. Por isso que ele fala que o melhor médium é o que menos se deixa enganar, porque ele se prepara mais, certo? Fala, dona Sandra. Essa situação aconteceu comigo em 2001. Eu estava fazendo um tratamento de câncer de mama, tratamento espiritual, não sendo da minha filha. E eu estava lá sentada, né, no local onde eles aplicavam passe na gente, e eu ouvi, me chamou a atenção, um espírito incorporado no médium lá atrás. Aí, o espírito falava assim, falou, me dando recado para você essa pessoa. Para falar que eu estava lá, que ele se preocupava, ele estava preocupado com a pessoa, preocupava com ela, falava assim. E falou, por exemplo, eu tenho que se orgulhava muito delas, usou a expressão do futuro, assim, natural. E aí ele pegou, e eu não sabia que era desafio, mas aí ele falou uma coisa que bateu. Que eu falei, é meu pai. Meu pai tinha, quando ele era jovem, ele era magrelo das pernas compridas. Aí ele tinha pedido que ele chamava João, e o pessoal conhecido chamava ele de João Franco. Eu tinha pedido de João Franco. Aí naquela hora ali ele falou várias coisas, e aí virou assim, fala para ela que ela é a minha frangoca querida. Quem leva o mundo e mandaria um recado para alguém falando que ela é a frangoca querida? Na hora você... Fala meu pai. Na hora. Percebe, gente? Percebe? É detalhe ali que só tem na família, que só quem é da família vai saber. Mas ninguém ali entendeu nada do que aquela pessoa falou. Mas naquele momento eu entendi. Você sabia que era para você. Eu sabia que era para mim. É assim mesmo. Você estava falando comigo. É desse jeito. É assim que funciona. Então, sim, gente, ó, evitar... Aqui a gente vai estudando e aprendendo as ferramentas para você se proteger, se blindar e evitar as mistificações. É isso. É essa análise mais criteriosa, mais racional das influências, das mensagens que você recebe. Todo grupo mediúnico está sujeito a isso. Um dia eu fui tomar passe no centro, né, que eu frequentava, e caí com uma médium, era dia de tratamento, uma médium que dizia receber Bezerra de Menezes, outra hora eu falava que recebia doutor Inácio, e eu entrei para tomar o passe. Quando eu entrei para tomar o passe, como eu estava com alguns problemas já resolvendo nesse centro, em relação meu, né, os problemas, aí o médium perguntou, essa médium, caí junto com ela, aí ela falou assim para mim, o que você tem? Eu falei, não, eu não tenho nada, eu fui em busca de ajuda para outra pessoa. Aí eu falei a situação, né, que eu já sabia, aí ela deu uma risada, aí eu falei, eu fico com dó, porque é complicada a situação dessa pessoa. Aí ela deu uma risada bem alta e chamou todo mundo, falou assim, aí, gente, fica com dó dos outros, aí, ó, vê se pode sentir dó. Aí, nunca mais eu voltei, porque eu vi que não era nem doutor Inácio, nem Bezerra de Menezes ia me expor ao ridículo. Jamais. 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 Nunca mais eu voltei lá, O espírito jamais. superior jamais vai te humilhar. Jamais vai apontar seus defeitos. E tirou todo mundo que estava tomando passe, todo mundo que estava fazendo tratamento, ele chamou atenção para ele. Tá vendo? Todo mundo. Eu falei, gente, esses espíritas são beteiros. Não é. Eu pensei na hora, eu falei, eles Com são certeza. beteiros, não é. Doutor Inácio não é Bezerra de Menezes. É um mistificador. É um mistificador. Comigo deu sorte. Você comigo. Jesus. Aí enfrentar outro são beteiros. Eu fiquei com dó dela. Eu fiquei com dó dela, fiquei com dó. Imagina ele batendo nos médicos dentro do centro.
mas deu uma gargalhada e chamou todo mundo, chamou atenção para o espírito, a médium chamou atenção para ela. Para ela, né? Tá vendo? Ela estava sob influência, e eu percebi na hora, e ninguém nunca percebeu, essa médium continua trabalhando lá, eu nunca mais fui lá. Mas a E médium aí, continua. o que acontece? É aí que entra a preparação, o estudo, o desenvolvimento. Por isso que o médium ele tem que estar em constante aprendizado, em constante estudo, porque tem que estar sempre buscando mais informações e mais formas de se proteger das influências, tá? Vocês acham que o Chico não foi influenciado? Vocês acham que os espíritos inferiores não fizeram isso para tirar o Chico do caminho? Fizeram de tudo para tirar ele do caminho. Várias vezes. Jesus Cristo mesmo. Né? O próprio Jesus, que foi Tentado tentado várias vezes. Tentado pelo demônio. Demônio lá, que fala, os né? espíritos. Exatamente, sim. Que queriam tirar ele, porque a missão dele foi a missão mais importante já realizada aqui na Terra. Né? Então, quanto mais você se prepara, mais vão vir as provas. Então, é um ciclo, gente, que eu não posso chamar de vicioso, porque é desenvolvimento. Então, é um ciclo virtuoso. O médium melhora, ele sofre influência mais de um grau mais alto. Aí ele tem que melhorar ainda mais para se escapar daquela influência. Vem outra ainda mais alta, percebe? E aí ele vai, com o desenvolvimento, com o estudo, ele vai se blindando, se protegendo. Ah, então tem que parar de desenvolver? Para você ver. Para de desenvolver. O que você falou, Ribeiro? Vai ser duro ficar mansinho. Pois é, diga-me como vibras que eu te direi com quem anda. Se você ficar bravinho, você vai ser igual aqueles lobinhos que a gente viu. Não, mas se algum médico perceber que o que veio é tranqueira, eu mesmo já vou pensar a besteira dele. Já não... Mas outra dica que eu já falei aqui. Você vai frequentar um grupo mediúnico, uma casa espírita, ter ali um grupo mediúnico, procure conhecer as pessoas. Se você vê que ali, aqueles médiuns não estudam, corre. Eu falo isso sem medo, tá? Se o médium não estuda, corre. Porque estudando, ele já está sofrendo influência. Estudando, se preparando, ele vai ser mistificado. Imagine se não estudar. Ele vai ser manipulado completamente. Vai ser fascinado. Eles falaram de fascinação. Lá no quinto módulo, a gente vai falar de obsessão. Vocês vão entender claramente o que é a fascinação. O médium fascinado, ele não sabe que está sob obsessão. Ele fica cego. E ele é controlado. Ele acha que ele está bem, que está tudo certo. Mas se a casa, por exemplo, tem 10 médicos, dia de trabalho, 10. 9 estão só pensamento bom, só tá conectado com espíritos superiores. Os médiuns, está bem sintonizado. Mesmo assim, acontece dos espíritos ruins vir. Sim, porque ele é a porta de entrada. E os outros não conseguem. Ele é a brecha. Sim, os outros vão conseguir. Mas o que vai acontecer aí? Se ele tiver a humildade de ouvir os colegas, ele vai se livrar. Se ele deixar a vaidade falar alto, os colegas vão chamar a atenção dele. E o que ele vai fazer? Ou então, Wellington, também pode ter o caso da espiritualidade, aquele conjunto está bem protegido pela espiritualidade, colocar esse médico para dormir. Pode acontecer isso. Sim, para não influenciar. Para não influenciar. Senão atrapalha o trabalho dos outros todos. Põe ele para dormir. Sim. Ou são os obsessores que põem o médico para dormir para ele não desenvolver. Tem isso também. Tem isso também. A aula inteira eu estou com sono. Mas quando você está com muito sono, você está numa palestra, assim, está em algo que vai te agregar e te dar muito sono, a chance é muito grande de serem espíritos inferiores para te tirar da aula, para te tirar do aprendizado. Orai e vigiai. Gente, o médium tem que ter essa frase como lema de vida. Orai e vigiai. Tudo que acontece, ele tem que lembrar disso. Orai e vigiai. Nossa, 24 horas. 24 horas. Por quê? Porque ele não é médium só num lugar. O médium não é médium só no centro. Quando eu estou falando médium aqui, gente, a gente já aprendeu que todos nós temos mediunidade.
Eu estou falando do médium ostensivo, né? Trabalho com sua mediunidade. Inclusive, todos nós acho, tínhamos que ter isso como lema, né? Porque isso é uma proteção para todos. O médium é um grau a mais ainda, certo? De ter esse lema, orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Percebeu que caiu, começou a ficar nervoso, vibração baixou, lembra, orai e vigiai, orai e vigiai. E quem é mãe tem que orar e vigiar pela gente e pelos filhos. 24 horas por dia. Olha, ajuda, mas é cada um que tem que responder por si. Cada um tem que responder por si. Você tem como microfone? Fala, senhor. Tá caladinho, hein? Sim. Mas eu não quero que reclama, aí fica só olhando para mim. Aqui é? Ei, são. Ei, foi uma pergunta. Digamos assim, uma sessão mediúnica. Diga. Pode que um espírito venha lá com palavrões pesados, né, que palavrão mais baixo. Numa sessão mediúnica, numa desobsessão, por exemplo? Eu vi aquela Dercy Gonçalves, eu acho que aquele acho que não entra na parte. Eles querem, muitos querem vir e fazer bagunça nas sessões de desobsessão. Cabe ao médium proibi-los. Cabe ao médium proibir ele de fazer aquilo, conter ele. E o médium equilibrado consegue fazer isso. Se o médium não consegue fazer isso, é porque o médium não tem qualidade moral, desenvolvimento suficiente para isso. E o doutrinador que está ali, aceitando? A primeira pessoa que tem que dominar isso é o médium. O doutrinador tem que ajudar. O doutrinador ajuda, orienta e ajuda a contê-lo. Mas quem que faz realmente ali o controle é o médium. É ele que está dando condição do espírito falar. E mesmo ele sendo inconsciente. Porque se ele tiver uma qualidade moral, se ele for moralmente superior, mesmo que a mediunidade dele é inconsciente, ele controla o espírito. A gente vai ver um caso desse em breve no curso. Eu vou contar aqui, a gente vai ler uma história que o André Luiz conta, que está nos livros do André Luiz, sobre isso. Da médium inconsciente, ela controlando o espírito, mesmo inconsciente. Mas muitas vezes o espírito não quer desabafar, quando ele vem uma desobsessão, não quer desabafar alguma coisa, mesmo que seja palavras... Desabafar é uma coisa, fazer bagunça paterna é outra. Eu fui um centro espírita, o espírito veio lá, ele estava tão revoltado com o que aconteceu com ele, com as coisas que aconteceu, e a médium começou a falar, né, ele começou a falar pela médium, tudo, e desabafar, coisa, aí como é que o doutrinador, o coordenador do trabalho. Que começou a falar umas coisas com o espírito e deixar ele mais tranquilo, coisa, mas ele veio desabafando, veio falando uma coisa. Então, às vezes ele vai querer gritar, bater na mesa, agredir, falar palavrão, é o médium que tem que conter. E o doutrinador ajuda, mas começa pelo médium. O médium é corresponsável pela comunicação, a gente viu isso na aula passada. Vamos lá. Deus permite as mistificações para provar a perseverança dos verdadeiros adeptos e punir os que fazem do espiritismo um simples meio de divertimento. Está vendo? Por que permite, aí, ó? Para provar. Para a pessoa ver se ela realmente é capaz de melhorar, superar, de se proteger, de aprender, se desenvolver e se proteger disso. E se a pessoa está usando a mediunidade de forma leviana, brincando com a mediunidade, aí que eles deixam mesmo. Porque aí o médium, ele vai ser provado mesmo. Assim, o espírito vai brincar com ele até ele entender, infelizmente, pela dor, que mediunidade não é uma coisa para se brincar. Tá? Isso está no Livro dos Médiuns, questão 303, no item 2 dentro da questão 303. Na mesma questão tem essa passagem aí também. O objetivo do espiritismo é o melhoramento moral da humanidade. Enquanto não vos afastardes disso, jamais sereis enganados.
porque não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Percebe? Todas as vezes que você busca o desenvolvimento moral, você busca a percepção moral das coisas, você está se desvencilhando dos que querem te enganar. Porque você está buscando o que é certo. Moralmente falando. E eles não querem isso. Eles querem bagunça. Entendeu? Então, o objetivo do Espiritismo é isso, nos instigar, a gente trabalhar essa reforma íntima, para que a gente seja um pouquinho melhor a cada dia, na direção dessa moral, que vai nos levar, como diz aquela senhorinha, ao amor, que vai nos distanciar. Por isso, um dia você vai ser manso, sim. Um dia você vai conseguir construir o amor no seu coração. Claro que vai depender de muito suor, mas isso vai acontecer. Certo? Pergunta. O que vocês acham? Mediunidade é uma doença? Não. Tem muita gente que acha que é, viu? Tem muita gente que acha que é. Claro que não. Mediunidade, como a gente já viu aqui, é um recurso humano. Um recurso humano, tá? Como qualquer outro recurso, ela, se você não cuidar dela, se você fizer um mau uso dela, você vai sofrer consequência. Se você abusar da sua capacidade de andar, por exemplo, se andar demais, não respeitar o seu corpo, você não vai depois ficar morrendo de dor. Percebe? Todos os recursos que você tem que saber usá-los e desenvolvê-los. A mediunidade também. Então, se ela não é, se a pessoa não cuida da própria mediunidade, ou por crença religiosa, por qualquer outro motivo, por orgulho, ela pode causar fadiga, pode causar desconforto, pode causar problemas desagradáveis, tá? Mas ela em si, como ela falou, você lembra da Sueli falando? A mediunidade em si é neutra. O que fazemos com ela é que vai nos trazer as consequências. Percebe? Então, se a minha mediunidade está me trazendo dor, sofrimento, é porque ela está desequilibrada e eu não estou sabendo lidar com ela. Eu não estou lidando com ela da forma que eu deveria. Eu não estou dando a importância que eu deveria dar para ela. Eu estou simplesmente ignorando ela e ela está ali. E ela vai ficar me incomodando até um dia eu despertar. Que eu tenho que cuidar dela. A gente não reencarna com esse tipo de mediunidade. Cada um tem a toa. Lembra? Não existe um acaso. Nada é por acaso. Fala, Suzana. É tipo assim, né? E naqueles casos que tem muitos loucos, né, internados em hospícios, que não são loucos. A gente sabe que são médios, e eu fico assim me perguntando, né, como seriam ajudados, né? Tipo, eu li um livro, a Ala 18, né? Essa Ala 18 é o relato de muitas pessoas, né? Não sei se você já leu, e na Ala 18 o rapaz teve até funcionários, né? Era um hospício, né? Que começaram a sentir que ele não era louco, ele estava perturbado por espíritos, né? Porque lá, tipo assim, Deus enviou, né, essa senhora lá, tudo. Dessa mesma forma, a gente vê aqui... Vou te pedir uma pausa, porque eu vou falar da loucura daqui a pouquinho. Eu ainda não estou falando da loucura, estou falando da doença. Calma, daqui a pouco você dá um exemplo para nós, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Quanto à doença, pode acontecer da pessoa ficar doente por causa da mediunidade? Pode acontecer da pessoa adoecer? Cara, todas as vezes que você abusa do seu corpo, você não adoece? Não é natural? O seu corpo adoecer porque ou você teve um contato com o vírus, estava com o sistema imunológico baixo, ou você abusou demais do corpo, seja na alimentação, seja qualquer coisa que você faça, a tendência não é você adoecer. A mediunidade, num uso desequilibrado, pode causar, sim, consequências, desconfortos e doenças. Que tipo de doenças? Loucura é uma delas.
sabe? Mas não é a mediunidade em si que causou, é o que o médium fez com ela que causou. Percebe a diferença? Não é que a mediunidade faz a pessoa ficar louca. Não, é o que o médium fez com a mediunidade dele. Mas daqui a pouco a gente vai falar da loucura. Então, todo desequilíbrio é algo no seu sistema que não está legal. Todas as vezes que você fica doente, algo no seu sistema entrou em desequilíbrio, entrou em descompasso. Você usar a mediunidade de uma forma excessiva, desequilibrada, de uma forma equivocada, vai causar alguns problemas. Pode causar fadiga, pode causar mal-estar, pode te causar desgaste energético. Isso é muito comum. Tem médico que entra em desgaste energético, porque usa a mediunidade de uma forma desequilibrada, ou às vezes porque excessivo demais, ele não está sabendo reequilibrar as energias. Ele vai doar energia, seja para a conexão mediúnica ou num passe, ele doa, mas ele não absorve de volta da espiritualidade o que ele precisa absorver. Ele não consegue se auto-equilibrar. E aí, mais um motivo de vocês aprenderem radiação logo na primeira aula do curso, nas primeiras aulas do curso. A radiação é um dos processos que te reequilibra. Todas as vezes que a gente faz o trabalho mediúnico, no final, a gente faz irradiação no início e no fim. É ou não é, Márcia? No início e no fim. No início e no fim. Por quê? Ajuda a fazer esse auto-reequilíbrio. Então o médium vai trabalhando, vai se desgastando. Não busque esse contato com ele mesmo, esse alinhamento com ele mesmo, para se recuperar energeticamente. Acha que é só trabalhar, e não busca esse cuidado com a sua mediunidade, ele vai fadigar. Na hora que você está dando passo, você pega essa energia negativa da pessoa que você está fazendo. Pode acontecer de você absorver a energia da pessoa, pode acontecer de você, porque tem dois tipos de passo, magnético e espiritual. Magnético quando você doa sua própria energia, espiritual quando você recebe e doa da espiritualidade. Pode acontecer que você está dando um passo ali por não saber lidar, por não ter estudado o suficiente a forma de dar o passe. Você pode doar energia demais e não se recuperar, ou absorver a energia da pessoa, negativa da pessoa, trazer para você. Entendeu? Isso pode acontecer. Nesse estado de nós exterior, o cara vai passando na rua, ele é médico. Ele pode observar os outros, puxar aquela energia. Puxa. O ambiente que ele Puxa. está, tudo. A coisa mais comum é isso, o médium puxar a energia do ambiente das pessoas à volta dele. Aí dá pra... Isso é a coisa mais comum que tem. Acontece que, por isso que o médico tem que se preparar. Para ele saber lidar com isso. Quando ele puxar, quando ele sentir essa influência, e agora? O que fazer? O que fazer com isso? Entendeu? Orar e vigiar é o primeiro passo. Orar e vigiar é o primeiro. Então, pode causar desequilíbrio? Pode. A mediunidade pode causar loucura? A mediunidade em si, não. Mas a forma que a pessoa lidar com ela pode desenvolvê-la. Em que caso? Em que caso que a pessoa pode desenvolver loucura? Se ela tiver predisposição. Se o organismo dela, o encéfalo dela, o cérebro dela, já tiver ali uma predisposição para desenvolver isso, e ela não souber lidar com a mediunidade, ignorar a mediunidade, isso pode acontecer, tá? Se ela tiver a predisposição. Agora, se a pessoa é saudável, completamente saudável, o que vai acontecer é um desconforto, um desequilíbrio, uma fadiga, um mal-estar, uma possível doença momentânea, mas ele vai se recuperar. Loucura mesmo vai acontecer se ele tiver já vier de nasceu com isso, já de ser um pouco meio desconectado, se a mente dele é um pouco desconectada, percebe? Tendo a predisposição. Mais uma só. Peraí só um pouquinho, que o Ribeiro levantou a mão. E aquela senhora quer falar, não entendi. Desculpa. O Daniel quer falar, a Suzana quer falar, o Ribeiro quer falar.
O Daniel já levantou a mão tem um tempão. Fala, Daniel. Fala você primeiro. Seu microfone está desligado, eu acho. Eu não estou te ouvindo. Tá aí, Daniel? Eu acho que seu microfone está com problema. Nós não estamos te ouvindo. Qualquer coisa, você coloca no chat, tá? Agora, olha lá, ele perguntou no chat, ó. E quando a mediunidade está dentro de um ambiente não tão propício ao seu desenvolvimento? Por exemplo, uma pessoa com mediunidade no seio familiar evangélico, com tabus que são diferentes e por algumas vezes vistos como não cristãos. Por que esse fardo para essa pessoa? Excelente pergunta, Daniel. Não acontece nada sem que nós não tenhamos que passar. Ela tem que passar por essa prova por algum motivo. Aí a gente entra na questão da reencarnação. Pode ser que lá no passado ela renegou os dons de alguém, a mediunidade de alguém, agora ela está no seio familiar que vai negar isso dela também. Não dá para especificar o motivo em si, mas que são provas, e a pessoa não está passando por isso à toa. Não está passando por isso à toa. E eu falo mais. Todos nós temos o livre arbítrio. Se eu desenvolvo a mediunidade e eu quero entender esse processo, até para eu ficar bem comigo mesmo, eu preciso entender esse processo. Aprender o que está acontecendo comigo para eu me melhorar, mesmo que a minha família vá contra, eu não posso deixar de cuidar de mim porque os outros não gostam. A gente não pode deixar de se amar e se cuidar porque as pessoas à nossa volta não querem. A vida é nossa. O livre-arbítrio é meu. Eu tenho poder de escolha. Se a minha família vai me renegar por isso, eu tenho que pensar em mim. Eu tenho que cuidar de mim. Uma hora eles vão entender. Uma hora eles vão entender. Gente, eu estou rindo porque eu estou revendo umas plaquinhas que estão mostrando aqui, tá? Do horário. Entendeu? Entendeu, Daniel? Então, assim, é uma provação que a pessoa precisa passar por algum motivo. Porém, isso não impede que ela tome as decisões que ela precisa tomar. É difícil? É muito difícil, sim. É muito complicado. Você está num seio familiar que não compactua com aquilo. Por exemplo, marido e mulher também atrapalha muito, né? Às vezes a mulher centro quer desenvolver e o marido não deixa, não aceita, e vira um inferno a vida dos dois. É complicado mesmo, mas são as provas. São as provas que nós escolhemos passar. É bem desafiador mesmo. O Daniel comentou lá que é desafiador, né? A Cíntia está falando, um exemplo foi o Divaldo, que nasceu numa família católica. Divaldo Franco, né? Chico, o próprio Chico levava... O Chico, a tia dele espetava ele com o garfo. Falava que ele era louco, madrinha, né? Espetava ele, a barriga dele, furava ele com o garfo, falava que ele era louco, porque ele estava vendo espírito. Né? Fala, Ribeiro. Não, a pergunta era mais ou menos que ele fez. Por causa da doutrina, a pessoa que está indo à loucura, muitas vezes não conhece a doutrina. Por exemplo, igual nós estamos estudando, a gente sabe que depende só da gente, livre-arbítrio, mas depende só da gente. E muita gente que está numa situação de loucura não conhece, não sabe. Exatamente. É complicado. E assim, pessoas que têm essa predisposição de ter esse desequilíbrio mental, elas têm que ser preservadas da mediunidade, não incentivadas. Porque a mediunidade em si já faz você desconecta, você desconecta o que está externo. E aí você já tem um desequilíbrio, isso pode ser prejudicial, então não é. Então, o certo é a pessoa receber um tratamento, a orientação adequada, para que ela equilibre esse processo mediúnico nela, e não que seja incentivado isso nela. Ao contrário, entendeu? A mesma coisa nesse serzinho aqui, criança. Jamais você deve estimular a mediunidade das crianças. Quando eu falo estimular, fica forçando.
Ah, porque meu filho viu o espírito. Ah, então eu vou levar ele vai desenvolver, não sei o quê. De forma, principalmente, muita gente, por desconhecer, pega a criança e força ela. E ao invés de colocar ela numa evangelização para ela estudar, para ela entender o que é a mediunidade, entender o processo, se conhecer, começa a forçar, levar ela em sessões de mediunidade, forçando a criança a explorar a mediunidade dela. Gente, é uma criança. A mediunidade pode terminar também. A criança às vezes vê, mas depois cresce e passa a não ver mais. Pois é, porque tem uma fase ali na infância que é muito Até comum os 7 anos, nossa. a criança ter uma certa percepção, né? E depois isso passa. Agora, em algumas pessoas isso continua. Aí ela vai ter que ser orientada. Então, ela pode ser espontânea, você falou, pode ser espontânea, ou seja, a mediunidade vir naturalmente, igual o Dival viu o índizinho lá que brincava com ele. E ao longo do tempo, ao invés daquilo cessar, aumentar. Ou seja, uma mediunidade espontânea, uma mediunidade ostensiva, muito forte, mas espontânea. O que você tem que fazer, então? Orientar essa criança. Dar ferramentas para ela aprender sobre. A evangelização é muito importante nesse processo. Para ela ir, entender os processos evangélicos, entender o que é a base do espiritismo ou a base do evangelho de Jesus, que é o amor, o autoconhecimento, entender como ela funciona, sobre o bem, desenvolver a moral dela, e através dessa evangelização, aos poucos, ela ser estimulada. A gente tem uma médium mirim aqui na turma, né, Duda? Está desenvolvendo lindamente, naturalmente. Olha aqui, está aqui estudando. Ela está aqui estudando. Ninguém pegou ela, socou numa sessão de desobsessão ou qualquer outra mediúnica e falou, trabalha, vai que você dá conta. Não, ela está aqui porque ela, primeiro, porque ela gosta, porque ela está estudando, porque ela quer, e ela está desenvolvendo naturalmente através dos estudos que ela está fazendo, e aos pouquinhos ela está indo. É assim que se faz com criança. Dá ferramentas, dá conhecimento para ela, dá orientação para ela saber com que ela está lidando. Gente, se adulto você tem que fazer isso, como que você desenvolve a mediunidade de um adulto? Dessa forma. Imagina criança, que ainda não tem muita noção de si mesma. Quando eu falo criança mesmo, a adulta já é adolescente. Entendeu? Então, tem que orientar, cuidar, ensinar. Não forçar. Jamais forçar. Isso é muito perigoso, isso pode causar problemas sérios na própria mediunidade da criança e no psicológico da criança. Criar traumas. Lembra lá? Significado, emoção, crença. Quais as crenças você pode estar instalando no sistema dessa criança, desenvolvendo mediunidade forçada? Quais os traumas você pode estar desenvolvendo nela? Isso é muito sério. Tem que tomar muito cuidado. Vai em centro, viu? Tem gente colocando criança para forçar a mediunidade. Tira essa criança desse lugar. Some, não passa nem na porta desse centro. Tá? Porque isso é um desrespeito à criança. Fala, Salô. Eu acho que a criança é devido, digamos assim, ela vive mais no mundo espiritual do que no mundo terrestre. Então, quando ela está dormindo, ela já é espírito velho, né? Ela vive mais lá. E a mente dela, eu penso assim, é mais suave, mais leve. Ela não tem tanta maldade, ela não tem essas coisas. Nós temos essa pressão, essa correria que nós temos. Isso tudo eu acho que já vem, como os outros, de uma parte, que eu acho que a criança, nós chamamos criança, mas não, chamamos um espírito já envelhecido. E nós, quando dormimos, nós estamos na parte espiritual. E ela vive mais na parte espiritual do que eu. A intenção daquela é comer e dormir. Ela ainda não tem... Gente, o cérebro da criança, ele só termina de desenvolver, acho que mais de 20 anos de idade. 21, né? Eu não sou expert no assunto, mas a Cris vai saber falar.
Então, o cérebro físico, só vai terminar de se desenvolver aos 21 anos de idade, após os 21 anos de idade. Ou seja, ela nem tem o cérebro formado ainda. Você vai forçar. É um crime. Aí, só para a gente encerrar aqui, qual seria a idade ideal de uma criança desenvolver a mediunidade? Depois que passou toda a evangelização, tudo lá para os 16, 15, 16. Não existe idade. Não tem uma idade. Fala assim, ó, 16 anos pode pôr, 12 anos pode... Não tem idade. Vai da própria criança. Se é uma mediunidade espontânea, natural dela, você tem que evangelizá-la, educá-la. Pode começar lá com 7 anos. Como tem criança de 6 tocando piano lindamente. Então, pode se desenvolver muito cedo. Então, não dá para falar assim, só pode participar de reunião mediúnica com 12 anos de idade. Calma, muita calma. A gente tem que usar a razão. A criança tem uma mediunidade espontânea, coloque ela para se desenvolver, educando ela na evangelização, nas instruções do bem, nos trabalhos. Leva, em vez de levar para uma sessão mediúnica, leva ela para distribuir uma sopa, leva ela para as ações de caridade dos centros, das casas espíritas, para ela já ir aprender a lidar com a caridade naturalmente. Deixa para ela praticar, exercer mesmo a mediunidade, quando estiver mais preparada, um pouco mais madura para isso. Então, criança tem que ser evangelizada, jamais forçada. Certo? Não, eu ia falar que você falou que tem a criança muito nova falando umas coisas que a gente não sabe nem responder. O que fala para ela? O meu neto, por exemplo, fez a dúvida aqui, tem 3 anos. Ele falou semana atrasada uma coisa, eu fiquei assim, assustadíssima. Ele falou para mim assim, eu não soube responder, eu respondi isso, eu não sei se está certo. Ele falou para mim assim, bom, o que é o diabo? Aí eu falei para ele assim, o diabo é um espírito mau que gosta de maldade. Só que Deus é bem maior. Ele falou, não, porque ele fica perto de mim muitas horas. Aí eu falei para ele assim, toda vez que você achar que ele está perto de você, você chama Deus, porque ele nunca vai vencer Deus. Deus sempre vai vencer. Deus é mais do que o diabo. Então, quando você ficar perto de você fala, sai para lá em nome de Jesus, porque Deus é maior. Mas eu fiquei preocupada, mas eu não sei o que eu falo com ele. Você fala para ele fazer uma oração. Melhor coisa. Em vez de você falar, sai para lá, porque se ele fazer isso, ele vai estar querendo expulsar. Ele vai entrar no padrão vibratório do espírito. Aí que vai ficar. Eu não toquei no assunto mais com ele, de tanto medo, que assim, eu susto, porque então, ele quer falar aquilo. Fala para ele fazer uma oração. Fala para ele assim, faz o seguinte, você vai, na hora que você vê esse que você está chamando de diabo, você chama seu anjo da guarda e faz uma oração para Jesus, que ele vai desaparecer na hora. Entendeu? Porque você está instigando ele, ensinando ele já muda o padrão vibratório, desde novo. Entendeu? É assim, orar e vigiar. Lema de vida, orar e vigiar. Ele estava vendo alguma coisa. Ele estava percebendo alguma coisa, sem sombra de dúvida. Né? Vamos encerrar, pessoal? No horário. Pessoal, muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês. Vamos fazer o encerramento agora. Quem está aqui presencial, lembra que a hora que terminar, a gente vai fazer fotinho, tá? Então, vou convidar você a buscar aquela irradiação, leva o seu pensamento a Jesus, para que a gente possa agradecer. E a partir de agora, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade dessa aula abençoada de hoje, de poder trocar esses aprendizados entre nós mais uma vez. Agradecer não só a presença de cada um de vocês, mas a presença dos nossos colegas espirituais, dos nossos mentores e, obviamente, do nosso mestre e amigo Jesus, que está sempre aqui, porque ele disse que onde tivesse um ou mais em seu nome, ele ali estaria. E eu tenho certeza absoluta que ele e os seus enviados estão sempre aqui conosco, nos trazendo
as intuições e as inspirações necessárias. Então, usando da gratidão por esse momento ímpar, por essa oportunidade maravilhosa, nós irradiamos novamente. Irradie como se você voltasse a ser aquele sol, aquela estrela, que se autoilumina e ilumina tudo à sua volta, usando como combustível a gratidão e o amor. Expande o que você tem de melhor dentro de você, à sua volta. E assim a gente forma uma linda rede, uma linda corrente de luz, nos conectando uns aos outros presencialmente, virtualmente e espiritualmente. E nos conectando aos nossos mentores e a Jesus. E com muita gratidão, a gente faz a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês. Mais uma vez, que Jesus abençoe.